Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Conversa de Bastidores. Connosco hoje temos Natalina Correia. Olá. Olá, Natalina. Olha, diz-me uma coisa, vamos começar por falar um pouco de ti. Como é que tornaste a Natalina Correia que todos conhecemos hoje? Ok, então, eu posso se calhar contextualizar um bocadinho o que é que foi o meu percurso até chegar a esta área do ramo imobiliário. Então, eu aos 18 anos saí da Madeira, fui para a Inglaterra, estive lá 2 anos, depois fiz o curso em Línguas e Relações Internacionais no Porto. Entretanto, tive os próximos anos a viajar pela Europa, a trabalhar um bocadinho fora. E quando vim para a Madeira, vinha sem perspectivas de absolutamente trabalho nenhum, vim por razões familiares e então o ramo imobiliário apareceu na minha vida por acaso. Portanto, foi sem contar, foi sem planear e tem sido uma aventura até aqui. Boa, excelente. Disseste-me que, ainda há pouco, que viajaste muito, fizeste também a tua formação. Queres falar um pouco sobre isso? Passaste pelo Porto, estavas a dizer? Sim, então eu quando saí de cá aos 18 eu tive 2 anos em Inglaterra, em Oxford. Foi uma experiência incrível, foi o meu primeiro trabalho a sério, digamos assim. Eu estava como assistente administrativa de uma empresa que importava e exportava power supplies, portanto tudo o que é carregadores, baterias. E foi o primeiro trabalho onde me senti valorizada, em que foi... Quando estás fora as pessoas apostam mais em ti, um bocadinho mais se calhar do que quando estás no teu próprio país. E então foi uma experiência incrível porque foi uma rampa de lançamento para tudo o resto, para todas as outras escolhas que eu fui fazendo a partir daí. Assim, depois também vim para o Porto, 2 anos depois. Do Porto tive 6 meses em Maastricht, na Holanda, a fazer o programa Erasmus. Daí também tive na Alemanha. Voltei para a Inglaterra, estive em Guernsey e depois voltei para a Madeira. Boa, Dei excelente. um bocadinho a saltitar pela Europa. Ramo imobiliário. Fala-me sobre isso. Estavas-me a dizer ainda há pouco, foi por acaso que acabaste por vir para o ramo imobiliário. Queres tocar nesse assunto? Sim, é como tinha dito há bocadinho. Eu, quando cheguei à Madeira, não tinha trabalho. Fui a uma entrevista para a área dos eventos, da organização de eventos, a qual não fiquei, não fui selecionada. E como não tinha trabalho e tinha uma amiga minha que estava no ramo imobiliário na altura, eu pedi-lhe que, pronto, que marcasse uma entrevista para esta área e começou tudo aí. Inicialmente não era uma área que me chamava minimamente, especialmente por saber as condições de trabalho que eram. Mas pronto, lá comecei como para ser responsável por um projeto de alojamento local que ia começar na empresa onde eu comecei. E um mês depois eu comecei a assistir às reuniões dos comerciais, não é, todas as manhãs, e comecei a achar que se calhar também poderia arriscar e ver como é que ia correr no ramo, na área comercial. E começou tudo aí. Comecei a ganhar o gosto e Estás a sentir aquela vibraçãozinha da área comercial. sim. Achas que também que o teu percurso que tiveste na área que estavas-me a dizer dos suppliers em Inglaterra e as pessoas com quem te acompanharam na altura poderá ter influenciado na Natalina que és hoje em dia? Sem dúvida nenhuma. Essa experiência para mim foi marcante porque, sem dúvida que eu tive 2 patrões, não é? Portanto, 2 exemplos incríveis e aos quais eu tento sempre ser fiel àquilo que eles acreditavam na altura, que era uma equipa unida, justa, eram pessoas justas, eram pessoas dinâmicas. E eu lembro-me, por exemplo, que em 2008, portanto, em 2008 que eu fui para a Inglaterra, logo no início, e nessa altura foi a altura que se começou a sentir já um bocadinho a crise e já havia assim uma nuvem um bocadinho negra em que não havia trabalho e tudo isso. E eu lembro-me que no meados ou já fins de 2008, um dos meus patrões reuniu a equipa toda e disse que estava a maioria das empresas a despedir, a mandar pessoas embora, e eles, ao contrário, o que iriam fazer era aumentar 2% no salário de toda a gente. Para motivarem a equipa e terem as pessoas motivadas. E acho que
desde essa altura eu mudei e achei aquilo tão incrível e tenho trazido isso sempre comigo. Ou seja, eles já tinham aquela perspectiva de mudar a forma como tu vês as coisas que tu vês mudam. Exatamente. Acabaram por apostar nas pessoas e aqui tiveram resultado em si. Sim, sem dúvida. Fantástico. Então, vamos falar um pouco dos teus tempos livres. O que é que te apaixona? O que é que te define como pessoa? O que é que isso influencia em ti, os tempos livres, aquilo que tu fazes? Ok. Então, como hobbies, como tempos livres, eu adoro dançar. É algo que verdadeiramente me apaixona. Adoro escrever, ler. Portanto, não é estranho num fim de semana eu estar num parque, eventualmente sozinha, a ler ou a escrever ou então a dançar. Eu faço aulas de dança todas as semanas e é algo que me apaixona verdadeiramente. É algo E escreves e danças tão bem como vendes casas? Eu acho que, digamos que tanto para uma área como para a outra é preciso ter um bom jogo de cintura. Não, é verdade, é verdade. E isso, diz-me uma coisa, contribui imenso para aquilo que tu és, a forma como tu encaras a tua vida profissional. Estás a falar da dança? Ou... Sim, da escrita, da dança, os teus tempos livres. Sem dúvida, porque se tu não tiveres um equilíbrio entre aquilo que é o teu trabalho e aquilo que são os teus tempos livres, aquilo que te apaixona, também deixas de não ser tão tu e tão produtivo quando estás a trabalhar. Portanto, para mim é muito importante ter este equilíbrio, este desligar do trabalho, porque tu sabes muito bem, e as pessoas que estão nesta área, os colegas que estão a ver este vídeo, sabem que neste ramo nós entregamos tudo. Nós não temos horário, tanto podemos trabalhar 4 ou 5 horas por dia, como podemos trabalhar 12, 14, 15 e por aí fora. Portanto, acho que é preciso ter este equilíbrio para que quando tu estás também a trabalhar, estás a 100%. Sim. Acho que por isso sim, é o equilíbrio que me faz estar bem quando também estou a trabalhar. Exatamente. Tu não consegues ser a mesma pessoa, de ser tão natural se não estiveres equilibrado em toda a roda da vida, não é? Como nós falamos. Sim. Essa paixão pela escrita que tu tens, diz-me lá, algum dia vamos ter algum livro escrito por ti? Isso agora. Sim, é uma paixão que já vem desde sempre. Portanto, desde que eu me lembro que escrevia poesia e ganhei alguns prémios de concursos na escola, quando era pequenina. E sem dúvida que é, para mim, para além de um hobby, é uma forma de libertar, de deitar para fora, de desabafar, de me expressar sem filtros, não é? Portanto, à vontade para o papel. E se irá haver um livro eventualmente? Penso que sim. Já tens algum tema? Já. Boa, queres falar sobre isso? Não. Surpresa. O pessoal aí já. Tudo. Sim, tenho alguns temas mais no campo pessoal, se calhar, alguns também relativamente ao ramo imobiliário. Mas lá está, só o universo é que me vai dizer qual dos temas vem primeiro e quando. Portanto, não há datas, não há nada estipulado ainda, mas quando houver, vamos saber. Falando na nossa área agora em concreto, do ramo imobiliário, diz-me, qual foi o teu maior desafio que fizeste nesta área? Um deles, não é? Desafios temos todos os dias, não é? Não sabemos. Um deles, porque esta área é um desafio todos os dias, eu acho. Portanto, qual é o meu maior desafio? Eu acho que o maior desafio foi, e penso que continua a ser um bocadinho, se bem que já com outra experiência, já com outra vontade e com outra maturidade, lidar com os imprevistos que esta área tem. Lidar com a imprevisibilidade das pessoas. Lidar com a imprevisibilidade dos negócios em si. Nada é certo. Portanto, há sempre esta componente. É uma conquista diária. É uma conquista diária. E mesmo com a imprevisibilidade de mim mesma, porque nós num dia podemos estar muito bem e com muita motivação e queremos mudar o mundo, como no dia a seguir podemos estar um bocadinho mais em baixo e desmotivados, porque lá está, é como eu digo, esta é uma área difícil, em que nós temos que nos reinventar todos os dias e ir buscar força todos os dias para estarmos sempre bem e irmos à procura do próximo negócio. Por isso, esse sem dúvida que foi e ainda é o desafio. Boa, fala-me um pouco sobre isso. Além dos teus tipos de livros, aquilo que tu fazes,
Estavas-me a dizer que tens de reinventar todos os dias. Ok? Eu sei que, e todos nós sabemos, que estamos aqui a ouvir, que não conseguimos estar todos os dias bem, e that's ok, não há problema relativamente a isso. Mas tens algum hábito que tu faças diariamente para estares bem disposta, para encarar o teu dia-a-dia e os tais desafios que aparecem? Sim, eu não há muito tempo, relativamente 3 meses, comecei a praticar yoga e meditação. Porque de facto, e veio precisamente nesta necessidade de ter algo que nos acalme, que nos equilibre, que nos mantenha conectados connosco mesmos. E então o yoga e a meditação têm sido, sem dúvida nenhuma, um caminho de volta à casa. Boa, boa, excelente, excelente. Como todos sabemos, neste ramo temos de abordar pessoas, não é? E falar com pessoas com qual não conhecemos. Qual foi a resposta mais caricata que já tiveste até hoje? E a experiência que tiveste mais marcante? Já foram tantas. Mas conta lá, a malta está aqui, quero ouvir de certeza Então, essas respostas e as experiências que já tiveste. Ok, então eu quando cheguei cá à Madeira não conhecia praticamente ninguém. Portanto, esta área, como todos falamos, e é verdade, é uma área de pessoas para pessoas. E quando se começa neste mundo, o essencial são, de facto, os contactos. São termos pessoas que conhecemos para podermos abordar não é? e ver se há ali alguma pista de negócio nesse meio, das pessoas que nós conhecemos. E eu, como não conhecia quase ninguém, tive que investir, digamos, nas abordagens mais frias, portanto, como o porta a porta, como as chamadas frias, portanto, ligar a placas que têm lá o nome do proprietário e ligar a ver se a pessoa precisava de ajuda. Os ditos fisgos, não é? Os ditos fisgos, sim. For sale by owner. E então, um desses fisgos, numa dessas placas, eu liguei uma vez, é uma moradia ali na Boa Nova, e eu liguei a perguntar se o senhor precisava de ajuda, ao qual o senhor me pediu para ir procurar um trabalho sério e para ir cavar batatas e alfaces, que fazia melhor do que estar a ligar e chatear as pessoas logo pela manhã. Bem, sim, é verdade. Eu confesso que fiquei assim um bocadinho surpreendida, mas que só desejei ao senhor um bom dia, com muita educação, e que ele conseguisse vir a casa sozinho e que, se precisasse de ajuda, que me dissesse alguma coisa. Entretanto, já cavaste com as batatas. E entretanto já. Também conseguiu ter que casar. Sim, e entretanto já também. Não, mas quem não está nesta área, quem não está dentro e quem não sabe e não conhece as dificuldades que nós temos, eu acredito que passa a mensagem de que os consultores imobiliários são mesmo uns chatos, são uns persistentes e são uns... estão sempre a insistir na mesma coisa, não é? Quando a pessoa já disse que não 1000 vezes. É óbvio que tem que haver aqui um limite, não é? Nós temos que também perceber quem está do outro lado, a situação e perceber se insistimos ou não, mas a verdade é que quem está deste lado e sabe que não tem salário ao fim do mês, e que se não vender, se não encontrar alguém que de facto confie em nós e que nos dê o benefício da dúvida e que os deixe tentar ajudar, nós não temos salário no fim do mês. Portanto, as pessoas do outro lado muitas vezes não sabem isso, nem têm de saber, digamos assim, não é? Mas, pronto, deste lado é sempre uma luta, lá está, como nós estávamos a dizer há bocadinho, e é por isso que fazemos o que fazemos e fazemos as chamadas frias e batemos à porta, porque, não é? Cada um, digamos que usa aquilo que tem e os recursos que tem, e quando não se conhece muita gente... Sim, quando estamos a começar, é uma das formas que nós usamos para começar a conhecer gente, a conhecer pessoas. Diz-me uma coisa, esse acontecimento já aconteceu há algum tempo, certo? Já tem uns 2 anos, sim. 2 anos. E estás na área há quantos anos? Relembra-me. Há 5 anos. Se tivesses de falar com essa Natalina de há 5 anos atrás, antes de entrar no mundo imobiliário, o que é que lhe dizias? Foge! Não, estou a brincar. O que é que eu diria? Vai ser uma aventura e tanto, mas vai valer a pena. Tem valido a pena? Tem valido a pena. Muito bom, muito bom. Diz-me, quem fica do lado de fora da tua sala, e ainda agora, e ao longo da nossa entrevista temos visto, ouve as tuas características gargalhadas. E fica com curiosidade do que é que lá se passa. Conta-nos um pouco sobre isso. Sim, lá está. Eu acho que, pronto, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa descontraída, sou uma pessoa muito exigente, mas também muito, muito descontraída. E quando estamos focados no trabalho, o foco é no trabalho e estamos com seriedade,
mas acho que também tem de haver momentos de descontração. E então, eu com a Alexandra, pronto, que também é motivo das gargalhadas lá dentro, porque se eu alimento, ela põe a lenha na fogueira também muitas vezes. E então, pronto, são apenas momentos de descontração e que nada tem a ver com o trabalho. Porque, volto a repetir, não é uma área fácil, é uma área que, quando os momentos difíceis acontecem, também são bastante difíceis de lidar. E se não há este equilíbrio, esta descontração, fica difícil e fica um ambiente demasiado pesado. E como eu não quero isso para mim nem para a minha equipa, tem que haver estas gargalhadas de parvoices, simplesmente de deixarmos ir um bocadinho a alegria que está cá dentro. Para quem nos está aqui a ouvir e para nos localizarmos, não é? Falaste agora da equipa e falaste agora da Alexandra, não é? Fala-me primeiro que tudo o que é esta tal equipa, a tribo, não é? Porquê que criaste esta tribo e quem é a Alexandra, qual a função dela, não como profissional, mas como pessoa que tem de ser para estar nesta equipa? Olha, como é que começou, antes de mais? Então, portanto, eu comecei sozinho, como todos nós, não é? Começamos sozinhos, e a KW dá-nos a liberdade e incentiva-nos a que, quando nós já não conseguirmos fazer mais sozinhos, que podemos e devemos contratar alguém que nos ajude com aquilo que não é tão importante para o cliente, ou seja, são sempre tarefas que são necessárias de ser feitas e têm de ser feitas, mas liberta-nos, digamos assim, tempo para podermos estar mais cara a cara com o cliente. Portanto, no fundo, nós podemos libertar toda a parte burocrática, digamos assim, libertar ao máximo essa parte do background, que quase ninguém vê, para poder estar mais frente a frente na rua, nas reuniões e ter tempo para ouvir as pessoas e estar ali praticamente com a agenda livre para aquela pessoa. As tarefas que geram mais profit, como costuma dizer, aquelas que vão gerar mais lucro, não é que as outras também não tenham de ser feitas? Claro, têm de ser não feitas. É? Têm de ser feitas e se calhar só avança, mas talvez não tenha de ser tu a fazer. Exatamente, é isso. Então, chegou um momento em que foi em junho do ano passado, portanto que... mentira, do ano passado... foi do ano passado. Sim, foi do ano passado. Portanto, do ano passado... Para quem não sabe, a Alexandra está ali. está sempre onde o atual também tem que estar. E então, pararam a parte da agenda, tipo, foi o ano passado. Exato. Então, exato, foi em junho do ano passado, portanto, estávamos em plena pandemia e, por incrível que pareça, eu estava com muito trabalho, lembro-me com 7 processos, todos ao mesmo tempo e alguns difíceis. E eu lembro-me que houve um momento em que um colega ligou-me e disse: Natalina, estou aqui à tua espera já na casa para a visita, estou aqui com o cliente. E eu estava no escritório, descansada, relaxada da minha vida, pensando a tratar dos processos, dessa parte burocrática, lá está, que é preciso ser tratada, não é? E eu disse: desculpa, estava completamente desnorteada, estava completamente cheia de trabalho, esqueci-me completamente do colega. Então foi nesse momento que eu disse: não, isto não pode ser, não posso deixar de ficar mais ninguém mal, nem os clientes, nem os colegas. E então foi o momento em que eu comecei e tomei a decisão de colocar um anúncio para recrutar uma pessoa para a área administrativa. Obviamente que quando eu entrevistei, portanto eu fiz 15 entrevistas virtuais, portanto todas através do Zoom. Dessas 15, depois reuni com 3 e depois fiquei com a Alexandra. A verdade isto agora é um bocadinho a massajar aqui o ego da Alexandra, mas a verdade é para ser dita, é que quando eu fiz as 15 entrevistas e depois quando cheguei à dela, já não sei qual é que era o número, já não sei se foi ali a 10ª ou o que é que foi, eu já sabia que era com ela que ia ficar, sim. Claro. Eu senti logo que ia ser com ela. E entretanto tive na mesma que fazer as últimas 3, porque ela eventualmente podia não concordar com algum termo que eu apresentasse. Fizeste o processo todo do Career Visioning. Exatamente, fiz o Career Visioning tudo certinho, como manda a lei. E muita gente também me pergunta como é que eu consegui uma pessoa tão incrível e como é que acertou à primeira. E eu digo sempre, e com toda a humildade do mundo, que ok, fiz o que devia de ser feito, e, portanto cumpri os passos, o passo a passo tudo direitinho, mas eu sei que não foi tudo mérito meu. Eu sei que houve um anjinho que me enviou a Alexandra, porque de facto ela acertou de uma forma incrível e adaptou-se de uma forma incrível, sem estar na área, sem conhecer nada do ramo imobiliário.
Portanto, ela tem sido a pessoa perfeita e eu espero que estejamos juntas durante muitos e muitos anos. Tu há bocadinho perguntavas-me como é que ela é e porque é que se adaptou tão bem. Ok, a Alexandra, antes de mais, ela é web developer, portanto, ela vem desta área também de computação, tecnologia, portanto, tem muita vontade nesse aspecto, o que é incrível porque eu sou um zero à esquerda nessa parte. E então, ela é muito flexível, ela é muito inteligente, ela apanha muito rápido a informação, portanto, eu não tive que lhe mostrar ou ensinar o processo das coisas muitas vezes, e eu mostrei uma vez ou duas e ela a partir daí começou a fazer sozinha. Obviamente que são sempre processos diferentes e difíceis, nunca um processo é igual ao outro, portanto há sempre uma coisinha ou outra que ela pergunta, mas ela é super desenrascada e pela primeira vez este ano eu consegui ir de férias durante 3 semanas. Uau. Pela primeira vez em 5 anos. E o negócio parou? O negócio não parou, muito pelo contrário. Portanto, nós estávamos com 3 processos difíceis em mãos, bastante difíceis, e estava ela sozinha a tratar de tudo e tudo correu lindamente. Excelente, por acaso, isso vai enquadrar com a próxima pergunta que eu queria te fazer, que era exatamente qual era a diferença entre trabalhar sozinho e ter alguém como braço direito. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Fala-me sobre isso, não só a nível da parte profissional, como estavas-me a dizer, mas também das conquistas. Qual é a diferença? Sim. A Alexandra, sem dúvida, que foi uma almofada uma almofada de ar fresco na minha vida, porque, como eu estava a dizer há bocadinho, nós quando estamos sozinhos, nós tratamos de tudo, desde ir buscar uma caderneta, desde atualizar um registro, desde tratar de áreas não tão corretas, desde fazer a parte burocrática toda, de início ao fim, fotografia, inserir, selecionar, tudo e mais alguma coisa. Sim, tudo de início ao fim. E quando a Alexandra veio para a equipa, eu comecei a ter mais tempo para ser eu. E eu comecei a ter mais tempo para a minha parte pessoal também, que era zero, que era inexistente quase. Portanto, a Alexandra vem, sem dúvida, trazer espaço na agenda para estar com mais tempo e com mais liberdade e com mais atenção aos clientes. Porque eu ouvi isto numa formação em plena quarentena também, de alguém que disse assim, eu quando vou para uma reunião de angariação, portanto um cliente quer colocar a casa à venda, eu liberto pelo menos 2 a 3 horas da minha agenda. E aquilo ficou-me na cabeça e disse, faz todo o sentido, porque a pior coisa é tu estares com alguém que finalmente, após um bocadinho, está-se a começar a abrir contigo e a desabafar e a contar os porquês de estar a querer colocar a casa à venda, e tu olhas para o relógio e estás sempre, ai, desculpa, isso é que estamos aqui a conversar, mas tenho que sair, tenho outra reunião logo a seguir, e fica a conversa a meio, perde-se ali a relação. Acho que é a pior coisa. E então, a partir daí, eu comecei a fazer o mesmo. Mas comecei a fazer o mesmo porque podia. Porque quando nós não temos uma Alexandra, não dá para fazer isso, não dá para libertar 2 a 3 horas da agenda para um cliente só. Portanto, mudou tudo. E em vez de fazer as coisas a correr à toa, muitas vezes, comecei a fazer com propósito, e comecei a fazer com cabeça, e comecei a fazer com calma. E as coisas começaram a correr melhor também. Boa, fala-me sobre isso. Estavas a dizer, e para as pessoas que não têm a noção, e até os colegas que estão nos a ouvir, não só o pessoal, as pessoas que não estão no ramo imobiliário, sobre relação. Tu estás-me a falar que agora, e desde já há algum tempo, mas então cada vez mais, as tuas reuniões deixam de ser reuniões, mas sim conversas com pessoas. Okay? Fala-me sobre isso. O que é que te fez o clique? O que é que fez-te neste preciso momento ter as conversas que tens com os clientes e as referências que vêm? Toda a gente fala na questão de isto é um negócio de pessoas para pessoas. Mas poucos praticamos isso, é a realidade. Queres tocar neste tema? Sem dúvida. É um tema tão importante que eu acho que Tínhamos que fazer mais um podcast, não é? Tínhamos que fazer mais um podcast, exatamente, com vários episódios sobre este tema. Sim, lá está, há aquele clichê, há aquela máxima que se diz que isto é uma área de pessoas para pessoas. Eu acho que muitas áreas são de pessoas para pessoas. Eu acho que, em geral, o mundo das vendas pouco tem de vendas. Eu acho que o mundo das vendas, em geral, tem a ver com pessoas. Tem a ver com tu entenderes o que é que a pessoa... Ou deveria ter. Ou deveria ter, sim, deveria ter. Portanto, é tu perceberes o que é que aquela pessoa precisa e porquê. E ires à procura daquilo que a pessoa precisa.
E muitas vezes não é bem isto que se faz. Muitas vezes nós vemos aquilo que nós precisamos, aquilo que eu preciso para mim, e eu quero projetar isso no meu negócio e no outro. E quando assim é, as coisas podem não correr tão bem. E nós podemos ter um percurso muito mais atribulado e muito mais difícil. Portanto, quando nós paramos um bocadinho, esquecemos o telemóvel, esquecemos a agenda, esquecemos tudo o resto e estamos focados na pessoa que está à nossa frente e verdadeiramente ouvimos, o mundo transforma-se, de facto. Eu posso dizer com toda a humildade que tenho pessoas e tenho muitos clientes que me dizem que não sabem o que é, mas que conectam comigo, que não sabem bem, sabes, apontar o que é, mas que quando falam comigo não sentem que estão a falar com um consultor imobiliário. E de facto não estão a falar com a Natalina. E eu acho que é esta a diferença de termos relações que perduram. Porque tu podes ter um negócio com alguém uma vez, mas não tens mais. O resto tem por consequência, certo? O resto tem por consequência, sim. Naturalmente, se tu preocupas-te com aquela pessoa, se tu realmente importas-te para as necessidades daquela pessoa, automaticamente ela vai querer vender contigo, ela vai querer comprar contigo, ela vai querer te indicar ao amigo ou à amiga e tens de fazer isto de coração. É isso que estás-me a querer dizer. E não só a pensar já no cifrão que está em cima da cabeça, pelo contrário. É exatamente, vou ajudar aquela pessoa que, por consequência, vai acontecer natural. Se não vier, não vai, ao menos ajudei. É. Quando tu vais comprar alguma coisa e tu sentes que o vendedor está a incutir-te aquela compra, tu sentes, não sentes? Claro. Como é que tu te sentes? Não gosto. Pois, então é igual. Exatamente. É igual. Se nós sentirmos que a venda e o negócio fez-se como uma consequência natural daquela relação, ótimo. Mas eu acho que a sensação de nós sentirmos que nos venderam alguma coisa ou que nos incutiram alguma coisa dá um sabor amargo. Tu disseste agora algo muito importante. É como tu vais às vezes a uma loja de roupa e se encontrares alguém que realmente olhe para ti e diga, olha, se calhar não pode ser esta peça, mas olha, experimente lá esta e fica-te melhor. O que é que acontece muitas das vezes? Compras 3 ou 4 peças e acabas por dizer, opá, a próxima vez quando for publicitar vou lá. Mas porquê? Porque o vendedor soube olhar para ti e não quis vender aquilo que ela queria vender ou ele queria vender. Mais barato, mas exatamente, mas sim, olhou para ti, para as tuas configurações e disse, não, este vai-te favorecer melhor. Porque é que nesta área tinha de ser diferente? Exatamente. Sem dúvida. Boa. Natalina, diz-me uma coisa. Se tivesse de definir 2021 para ti numa palavra, qual seria? Olha, antes de chegar à palavra, só contextualizar um bocadinho. 2021 para mim foi um ano desafiante. Portanto, 2001 para mim foi o foco, não foi no trabalho, confesso. O foco, ou fui, mas por outra perspectiva. Portanto, o foco não foi fazer vendas, mas foi olhar para dentro um bocadinho, foi permitir-me parar um pouco, porque eu estava a precisar de parar. E foi perceber o que é que eu estava a fazer e porquê. Porque nós muitas vezes damos por nós, nesta lufa-lufa, digamos, do dia-a-dia, não há tempo para parar, é um negócio a seguir ao outro, é um processo a seguir ao outro e quando damos por nós, deixamos de gostar daquilo que estamos a fazer. E então eu cheguei ao ponto em que eu não é que tivesse a deixar de gostar do que estava a fazer, mas eu senti que tinha que fazer uma reavaliação a mim mesma. E então foi um ano de muita introspeção, de muito autoconhecimento. E foi também neste ano que eu comecei no yoga, comecei na meditação, comecei a apurar um bocadinho mais a minha fé. E tenho a certeza que esta paragem vai dar muitos frutos no próximo ano e nos próximos anos. Mas este ano, de facto, se eu tivesse que definir numa palavra só, seria autoconhecimento. Boa. Uma das 6 perspectivas pessoais. Nada por acaso. Nada por acaso, exatamente. E o que é que podemos esperar de ti para 2022 e da tua equipa? Olha, em 2022 podemos esperar projetos novos. Boa. Podemos esperar uma perspectiva diferente em termos de negócio, no ramo imobiliário, mas uma perspectiva um bocadinho diferente. E podemos ver uma equipa tribo muito mais determinada naquilo que quer, naquilo que precisa e muito focada naquilo que nos faz bem, acima de tudo. Como equipa, como pessoa também pessoal e tanto particular e Alexandre também,
E acho que quando nós estamos bem, quando nós estamos felizes a fazer o que fazemos, tudo acontece. Acho que as coisas depois vêm por acréscimo quando nós estamos verdadeiros, quando nós estamos conectados com aquilo que nós somos realmente, tudo o resto acontece. Portanto, é um bocadinho uma surpresa, eu não sei, vou mandar para o universo, vou mandar não é, as minhas melhores intenções e esperar também que o universo me surpreenda. Portanto, tudo pode acontecer. Boa, boa. Quero-te dizer e agradecer, antes de mais, por teres aceito este desafio, que foi mais um desafio, não é? Estarmos cá e falarmos um pouco sobre o que é a Natalina, sobre o que é a tribo e a tua presença cá. Quero também agradecer todo o contributo que tens dado para a nossa empresa, no crescimento, e estás cá. Muito obrigado, Natalina. O prazer foi tudo meu. Obrigado.